Só vou fazer uma recapitulação, então. Como a gente estava abordando um pouquinho antes do nosso intervalo, nós colocamos aqui a questão de quando o familiar chega, a família chega no centro espírita em busca de ajuda. Então, chegam a criança, o jovem, os pais ou aquele responsável por aquela criança. E aí, qual seria a nossa abordagem quando essa família chega para esse acolhimento? Então, nós encerramos aí antes do intervalo. E aí a família chega, então, contando seus problemas, as dificuldades, o como ela está vivenciando isso dentro de casa, o que ela está percebendo daquela criança ou daquele jovem, o que ela mesma está sentindo em relação a tudo isso. Porque vocês concordam que se aquela família chegou para pedir ajuda para aquele filho, ou para aquele sobrinho, ou para o neto, é porque ela não está sabendo ajudar por ela mesma? Porque se ela estivesse conseguindo resolver por si só, talvez ela não buscasse, não para esse motivo. Então, nós temos que levar tudo isso em consideração. E o mais importante, sem nenhum julgamento daquele problema que ela trouxer. E aí, então, a família conta para nós o problema, a dificuldade, a situação, os sentimentos daquela criança. Não sei se alguém aqui já trabalha no acolhimento, mas é muito comum o pai, a mãe, a avó, ou o adulto que está acompanhando aquela criança, ele chega e fala, porque o meu filho está sentindo isso, porque o meu filho está apresentando tais sinais, porque o meu filho está de certa forma. Então, o pai ou a mãe, aquele responsável, ele relata o sentimento do filho. Então, é um relato do que o pai está percebendo em relação àquele filho, do problema que aquele filho está passando. Então, geralmente eles chegam relatando essas dificuldades. E aí, nós acolhedores, como temos que nos comportar e que tipo de pergunta a gente vai fazer para a gente começar a entender quais são as causas desses relatos todos, desses sentimentos, dessas dores, e no caso aqui desses desajustes familiares, porque tudo isso causa um desajuste na família, desequilibra. Às vezes o pai sai do sério, perde a cabeça e passa a ser agressivo com aquele jovem que está precisando de auxílio. O pai não consegue porque ele também está precisando de auxílio, porque ele também está perdendo a cabeça nesse momento. E aí, que tipo de pergunta que nós, acolhedores, deveremos fazer para tentar identificar essas causas? Então, primeira coisa que nós temos que pensar, como a baixa autoestima, a autoestima em si, não é uma doença, mas, como nós colocamos aqui, ela pode levar ao adoecimento. As perguntas são muito subjetivas e elas, na maioria das vezes, estão ligadas ao comportamento. Então, uma das perguntas que a gente pode fazer, e eu vi, inclusive, que surgiu nos grupos aí, o que você acha que te faz sentir assim? Então, nós podemos dar a abordagem e a palavra para todos os componentes da família. O que te faz sentir dessa forma? Por que você acha que você está tendo esse sentimento? Por que você está transparecendo isso? O que está lá dentro te incomodando? O que você acha? Você acha que tem algum fato que te leva a se sentir mal? Ou você acha que fatores externos ou pessoas te levam a isso? Então, eu estou perguntando para ela se ela acha que é o ambiente externo que está provocando isso nela, ou se tem algum fato dela mesma ou alguma situação que aconteceu que fez com que ela sentisse isso. Então, nós temos que começar a ter a sutileza, porque é tudo muito subjetivo quando a gente fala de comportamento. E aí, quando a gente fala de comportamento,
A gente não sabe o que é o certo, o que é o errado. Então nós temos que tratar nas sutilezas, sempre. Como você se sente quando alguém te julga por isso? Então a criança, o jovem, aquele adulto, a família, chega relatando um caso em que ela está sendo julgada por uma situação, como o caso dos vídeos. A Elo que colocou que passou por uma situação de ter sido julgada de burra por ser loira. O outro garoto que não se sentia aceito, ali ele estava chegando naquele momento na escola e não estava se sentindo aceito pelos colegas da escola. E aí, como você se sente quando alguém está te julgando por tudo isso? Estão julgando que eu sou burra. O que eu sinto? O que a Elo sentiu quando a gente colocou lá e que a Sandra perguntou para ela? Ela colocou lá que ela não liga muito para isso, mas ela confessa que nos bastidores ela esperava por aquele momento que todo mundo parecia estar olhando para ela para ver ela errar, para confirmar aquilo que todo mundo falava, que ela é burra. E aí, como que ela se sente quando alguém julga? Como eu me sinto? Como eu me sentiria nessa situação? Como você se sente se não atende aos padrões de comportamentos normais? Eu sou muito magra, e sou mesmo, né? E aí, eu não estou dentro dos padrões normais. Como que você se sente por estar fora dos padrões? Então, são algumas perguntas que a gente pode conduzir no momento do acolhimento, lembrando, a gente pode dar abertura para todos aqueles que vieram. Veio uma família, não veio um ser individualizado. Então, nós estamos atendendo a família. Um dos grupos que a gente colocou lá das portas de entrada para o acolhimento é o grupo da família. O grupo da família ouve quem? A família, os desajustes da família. A gente tem o grupo da segunda-feira aqui no SEAC, que também faz atendimento. A gente tem o grupo na terça-feira lá no Educandário, que também faz o atendimento para a família. E a gente olha para a família. Eu lembro de uma situação que a gente teve, uma família que chegou e o pai relatando algumas situações, alguns problemas, e a gente perguntou, ele já era uma pessoa que frequentava o centro espírita, não era um frequentador do Kardec especificamente, mas ele conhecia o centro espírita. E a gente perguntou, então como já conhecedor e trabalhador na seara espírita, vocês têm o costume de fazer o evangelho no lar? Sim, temos. E todo mundo da família participa? Só as crianças que não, né? Porque não dá para elas acompanharem. Será que não dá? Será que a criança não tem condição de participar do evangelho no lar? A gente já está fechando a primeira porta do acolhimento quando a gente não envolve a criança no evangelho ou na prece que a gente faz em casa à noite. Por que a criança tem que ser excluída? Será que ela não tem capacidade de compreender aquilo que Jesus trouxe para nós? Quando Jesus esteve aqui, passando pela terra, quais foram as passagens que ele isolou as crianças? Em que momento que ele falou para a gente que a gente não pode envolver as crianças no evangelho? Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, não é? Não as impeçais. As crianças podem e devem participar. A gente precisa envolvê-las. Elas também são seres humanos. Elas também podem contribuir com a sua participação. E aí, nesse momento, eu aproveito para fazer a vocês um convite
de nos conhecer e nos visitar na terça-feira à noite, no nosso momento de assistência. Porque lá a gente acolhe a família, a criança, todos que vêm juntos para esse momento de acolhimento. E a gente trabalha, sabe o quê? O Evangelho. E sabe qual o tema que a gente trabalha nesse momento de preleção para as famílias? O mesmo tema que está sendo abordado na preleção da casa e de todos os núcleos. Só que a gente traz uma abordagem que a criança pode captar, que a criança pode participar, que ela pode entender. Então a gente modifica a forma de colocar e ela participa. E fica chato para os pais? De forma alguma. Tem pais que às vezes vão sem os filhos, porque o filho naquele dia não pôde ir. Mas ele veio mesmo assim. E ele veio para assistir a nossa preleção. Os avós. Às vezes, quem é do grupo e que está aqui, pode falar para os outros aí compartilhar. Às vezes, a gente tem mais adultos do que criança na nossa preleção infantil. Então, a criança ela tem que ter o espaço dela. E ela pode participar. Então, esse momento de acolhimento, a gente tem que ouvir atentamente a todos, porque somos uma família. E se eu resolver como eu vou lidar sozinha com isso, e eu não tiver um combinado com a criança de como vou resolver, ela não vai compreender da mesma forma. O combinado foi só comigo, não passou por ela esse combinado. E as crianças são boas de combinados. Então a gente tem que envolvê-las. É o primeiro passo para a gente acolher. Ok, então nós fizemos algumas perguntas para tentar entender aquele sentimento que fez a criança ou aquela família a ter aquela sensação. E eu ouvi atentamente, me colocando no lugar dela, sentindo a dor dela, percebendo verdadeiramente aquilo que ela está sentindo. E agora que eu já ouvi atentamente, eu vou conseguir consolar e orientar. Porque eu estava não só com os meus ouvidos abertos, mas eu estava com o meu coração aberto. E aí o meu coração conseguiu colocar esses sentimentos, e aí a gente consegue conversar com aquela família e orientá-la. E aí o que a gente pode orientar? Existem inúmeras formas, e como nós colocamos aqui, cada caso é um caso. Eu vou ter casos em que eu tenho uma família que é, de certa forma, bem estruturada, mas eu posso ter casos que eu não tenho uma boa estrutura familiar. Eu vou ter casos em que a criança é mais agressiva, em que o pai é mais agressivo. E eu vou ter casos em que as crianças se isolam, não conseguem se comunicar. Então, cada caso é um caso. Mas uma das formas que a gente pode utilizar para orientar é o diálogo. O diálogo sempre foi uma das melhores formas da gente conduzir qualquer relação. Precisa de diálogo, e não é só com a criança. Nós, adultos, às vezes no dia a dia é tão corrido, é tudo tão turbulento, a gente esquece de conversar com o outro. A gente quer que o outro adivinhe o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. A gente quer que o outro saiba o que está passando dentro de nós. Tem que haver diálogo. Então, uma das possibilidades é, de fato, orientar para que o diálogo aconteça. Uma outra orientação que a gente pode oferecer é ouvir os sentimentos da criança. Como ela está tratando isso? Então, é aquilo que a gente falou, da empatia, de realmente dar atenção para aquela dor. Aquela dor é verdadeira, é sincera. E a gente tem que dar atenção para isso. Então, a gente pode orientar para que eles ouçam o sentimento dela. Levar os pais a refletirem sobre ações que podem tomar dentro do lar,
inúmeras ações podem ser tomadas dentro do lar. A gente pode orientar uma prece, o evangelho, comunicação, inúmeras situações. Aqui também surgiu em alguns grupos reunião com professores e consulta com um psicólogo para avaliar a abrangência do caso. Como nós colocamos aqui dentro da casa espírita, a gente vai fazer o acolhimento fraterno. Aquilo que está ao nosso alcance do acolhimento. Existem situações que precisam de uma abrangência fora daqui. E aí a gente pode orientar para uma busca de um profissional, de um psicólogo, de uma orientação legal, de um professor. Mas aí a nossa função acaba no acolhimento fraterno. E aí a gente orienta para buscar vias legais para outras ações, se a gente perceber que aquele caso precisa de alguma orientação um pouco mais abrangente do que o nosso acolhimento. Mas o nosso acolhimento sempre deve ocorrer. A gente deve evitar colocar para o pai, esse problema você não vai resolver aqui. É um problema muito maior do que isso. Tem que buscar um psicólogo, um médico, um terapeuta. Aqui não vai resolver seu caso. Não. A gente pode não resolver o caso, mas a gente pode ajudar a fortalecer aquele sentimento. A gente pode ajudar a fortalecer aquele ser que veio buscando ajuda. Se ele procurou qualquer instituição que oferece um tipo de acolhimento, ele está acreditando nesse acolhimento. Então pode ser que não seja tudo, mas uma parte dele, e será 100% o que nós possamos oferecer. Né? Então aquilo que a gente pode oferecer, vamos dar o nosso 100%. Bom, e aqui então nós colocamos já quais são as redes de atendimento dentro do SEAC, então que a gente já abordou, a Mocidade Espírita, Educação, o Grupo da Família, o Grupo de Assistência às Famílias. Então a gente tem vários pontos de atendimento onde a gente pode buscar esse conforto e que as portas estarão sempre abertas para esse momento, porque a família está precisando de apoio. E nós estamos aqui com o nosso coração disponível para oferecer esse acolhimento fraterno. E aí, então, a gente vai relatar aqui mais uma situação, a Sandra, porque a Sandra consegue relatar muito melhor do que eu nesses casos. A Sandra vai relatar aqui para nós um caso real que a gente teve de ver espíritos. E aí eu pergunto para vocês, só os adultos veem espíritos? Só crianças veem espíritos? Então nós temos agora um caso, relato real, que a Sandra vai contar para a gente. Gente, é muito importante quando a gente fala sobre esse tema, né, ver espíritos, né? Lembrar que todos nós somos perfeito. Eu, por exemplo, estou vendo vários espíritos, vocês também, não é? Porque estamos todos aqui, não é? E a gente, às vezes, fica muito preso ao mistério, ao oculto, não é assim? E com a criança, isso ainda é mais complicado, porque nós temos dois extremos. Quem já teve a oportunidade de conhecer esse livro aqui, tem uma parte dele que ele está inteirinha dedicada a esse assunto, né, que é a criança e, deixa eu ler o tema, é o número 10, mas, né, o relacionamento da criança com os espíritos, né, de estudo mesmo, né, que a gente se apoia bastante para trabalhar nisso. E esse relato é um dos vários que a gente recebe, tanto na educação espírita, quanto no trabalho da terça-feira, da assistência, quanto nos corredores, né? Porque, assim, quem é educador aqui, tem várias pessoas que eu já
estou encontrando que são ou educadores ou trabalham na assistência, que a gente, assim como quem trabalha no acolhimento, né? As pessoas que nos conhecem na função que a gente desempenha, já sabem que podem falar alguma coisa para a gente. Então, é muito comum no educandário, por exemplo, alguém fala para mim, Sandra, eu estava pensando em você, porque aconteceu um caso assim, assim, assado, com uma criança, e é isso aí mesmo, a gente vai procurando o vínculo, fortalecer, desfazer os problemas que a gente tem nas pessoas que a gente tem como referência daquele tema, não é? Então, no acolhimento, em geral, isso deve acontecer, e com relação à criança, a gente tem meio cara de criança já, porque todo mundo olha para a gente e já sabe, lembra de criança, fala, né? Aquele grupo lá. E aí, tem tido muitos acolhimentos de famílias, e a gente teve um caso que um pai procurou um educador da educação espírita já há algum tempo, e ele falou, olha, eu estou começando a vir aqui para o passe, eu sou de outra casa, mas olha, minha casa está muito problema, eu tenho uma criança que me dá muito problema, ela não dorme de jeito nenhum, e o pior de tudo é que assim, está tendo relato já na escola, que está se tornando uma criança insuportável, com muita birra, muita coisa assim, eu já não sei o que fazer, né? Então, eu acho que pode ter alguma relação com os episódios que aconteceram na minha família, porque a avó da criança desencarnou, e desde que isso aconteceu, eu estou percebendo que isso está ficando cada vez pior, né? E aí ele não quer dormir, a coisa está insustentável, ele vai para a minha cama, ele dorme junto comigo, com a minha esposa, espremido, é uma situação horrorosa, o meu dia é horrível, eu boto ele na cama, ele chora, volta para o meu quarto, a escola reclama, eu reclamo, no dia seguinte eu tenho vontade de pegar aquela criança, pendurar, porque eu já sei que vai começar... Então, imagina, né? Que delícia, né? Quem nunca passou por isso vai achar que é apenas ficção científica. Digo para vocês que isso pode acontecer nas melhores famílias. E aí, o que aconteceu com essa história, né? A hora que ele terminou de falar, eu perguntei, o seu filho vem com você para o centro? Ah, vem. Eu estou trazendo ele na educação espírita para ver se ajuda, porque a coisa está feia, viu? Falei, bom, já é um bom começo, né? Mas o menino estava precisando naquela hora da educação espírita. O que vocês acham? Eu também acho, isso que vocês estão fazendo com a cabeça aí. Que ele precisava de um pré-atendimento, de pronto-socorro, né? A gente faz tratamento com o nosso médico de confiança. Mas a hora que dá aquela febre de madrugada, vocês esperam agendar a consulta? Pronto-socorro, galera, é assim que funciona. Com criança, a mesma coisa. No centro espírita, para que serve o acolhimento de emergência? Pronto-socorro. É para isso que a gente está lá, para atender a emergência. Lógico que depois vão ter os desdobramentos, as orientações, os tratamentos, as indicações, mas naquele primeiro momento, ele precisa de alguém para acalmar a dor. É isso. E eu perguntei para ele, a criança veio com o senhor hoje? Veio, está lá na salinha. Falei, a gente pode conversar com ele junto? Ou o senhor prefere conversar só comigo? Não, chama aquela criatura lá. Vamos lá. E fui lá buscar a criança, né? Era uma fofura, mas assim, realmente arredia, já olhando torto, né? E é natural isso. Ele me conhecia? Não, nunca me viu. Como é que eu vou falando, né? Criança tem um tino muito melhor do que os adultos, viu? Porque a gente é muito polido, né? A gente fala o que pensa, desde que a convenção social nos permita. A criança não. É pai, pum. E aí a criatura foi lá, conversamos lá um pouquinho, né? Falei, oi, sou fulano, e você? A gente se apresentou, fez uma conversinha rápida para ele ver que criança pode falar com um adulto estranho desde que já saiba o nome, né? Porque não pode ficar falando com um estranho. E aí ele começou a falar, falei, então, seu pai me contou que você não gosta de dormir. Você não fica cansado? Eu fico. Você também fica? Fico. E por que você não dorme? Dormir é perigoso. Falei, por que dormir é perigoso? Aí ele olhava para o pai, olhava para mim, né? E aí, falei, pode falar, que aqui a gente está acostumado a ficar com medo. Eu tenho um monte de medo também. Ele ficou olhando, se eu sou um adulto e tenho medo, né? Deu like. E aí ele começou a falar, falou, sabe o que é? Minha avó morreu. Falei, nossa, puxa vida, né? É chato, né? A gente fica triste, né? Ele ficou triste, fico mesmo, porque ela que cuidava de mim. Falei, verdade? Puxa, então eu imagino que você está sentindo tristeza, né? E o que você faz quando você fica triste?
Fico triste. Mas você chora? Ah, meu pai disse que a gente não pode ficar chorando toda hora porque faz mal. A pessoa precisa ir para outro lugar. Minha avó não pode mais ficar perto de mim, ela tem que ir para outro lugar. E eu não posso ver minha avó, não posso falar com a minha avó. Falei, é mesmo? Ele falou, é. E às vezes eu acho que a minha avó está perto de mim. Eu acho que ela fica no meu quarto. Ela fica lá, mas agora ela é fantasma. E eu não posso ficar da minha avó de jeito nenhum. Ela tem que ir lá para aquele lugar do plano espiritual. Dureza, né, gente? Quem que ia querer dormir com fantasma? Alguém que gosta de dormir com fantasma? Era isso que ele sentia. Aquele amor, aquela coisa que ele tinha pela avó. Olha que conflito, né? O amor que ele tem pela avó não pode mais ser daquele jeito, porque agora a avó não é mais avó é fantasma. Era isso que ele sentia. Não foi exatamente o que o pai disse. O pai ficava com a cabeça assim desesperado, né? Porque ele não queria que o menino tivesse falado aquilo tudo. Porque não foi isso que ele quis dizer para o menino. Ele quis dizer que tristeza demais não é legal, que a avó tinha outro momento, está em outro momento agora, né? Mas não foi isso que o menino entendeu. Ele entendeu que ele tinha que negar aquilo tudo. Vocês acham que isso é incomum? Não é mesmo. É super natural acontecer. E a criança sofre pra caramba, porque a avó dele cuidava dele. Para pensar. Vamos olhar para o lado da avó? Aí ela desencarnou e não pode mais cuidar do neto, certo? Então ela deixa lá e aconteça o que acontecer, ela está vendo a criança sofrendo, em tese por causa dela, certo? Mas não pode fazer nada não, porque agora ela é fantasma, o menino tem medo dela. E quando ele não tem medo, os outros falam para ela que ela não pode ver a avó. Olha quanta confusão que tem aí dentro, né? E precisa ser esclarecida. E aí, por intuição, a gente começa, né? Ainda bem que os amigos espirituais entendem que a gente não entende nada sozinho e nos ajudam, nos fortalecem nessas horas, não é? É assim que o colhedor age, sempre com boa vontade, mas com as anteninhas todas conectadas, não é? E aí foi exatamente o que aconteceu. Eu perguntei para ele, quando a sua avó morava na sua casa, você ficava com ela o tempo inteiro com ela? Não, né? Porque daí cansa. Ela fazia minha comida, eu ia para a escola. Depois eu voltava, a gente brincava um pouco, mas depois ela ia ver a novela dela. Ah, então você fazia coisas diferentes da sua avó. E tudo bem para você? Ué, tudo. Na sua casa não é assim? Na minha casa é. Ah, então não é toda hora que você fica sentindo tristeza, é? É, pensando bem, não é. Falei, então a gente pode resolver esse problema, é fácil. É fácil? É, porque eu também fico triste, você fica triste, seu pai, todo mundo fica triste, é normal. Mas a gente tem que aprender que a gente não pode ser triste para sempre. Que tem hora que a gente precisa ser feliz de novo. Então, quando a gente fica com muita tristeza, com muita saudade, tem um único ser que pode ajudar a gente. Ah, é Deus, né, tia? Eu sei, meu pai já falou. Já falou? E o que você faz para conversar com Deus? Prece. Ótimo. Então, a gente vai fazer isso agora. Vamos fazer? Vamos pedir para o Papai do Céu, ou para Deus, ou para os amigos espirituais, cuidarem da sua avó onde ela estiver. E cuidarem de você também. E que quando a saudade for muito forte, que você possa lembrar das coisas boas que vocês fizeram juntos. E quando tiver muita saudade daquele bolo de chocolate da avó, pode não ser do mesmo sabor, não ser igual, mas pede para a mãe fazer um também. Come da padaria mesmo, não tem problema. Mas lembra que você teve a oportunidade de viver esse momento feliz. Não é bom? Claro que é. Não é assim que a gente trata quando a gente é adulto, ou deveria? Lembrar com saudade saudável, não é? Porque não é ruim a gente lembrar de alguém que não está encarnado do nosso lado. Tudo bem, gente. A gente tem que ter amor do mesmo jeito. Não é porque não tem um corpo físico que a gente tem que deixar de amar. A gente só tem que entender que a distância dos olhos não é a mesma que a do coração. E ensinar isso para os outros. E foi isso que eu tentei ensinar para ele naquele dia. E aí ele foi falando para mim, mas então eu não preciso ter medo se ela estiver no meu quarto na hora de dormir. Eu falei, não, talvez ela queira que você durma bem. E ela foi lá para ter certeza de que você está bem. Conta para ela, vó, onde você estiver, que você receba o meu amor. E que o Papai do Céu cuide de nós dois. Fim. E ele falou para mim,
eu acho que eu posso tentar fazer isso, tia. E aí, assim, a gente teve a oportunidade depois de conversar com o pai, porque daí para frente, o pai, nessa hora eu estava assim, desesperada, morrendo de medo de chorar, né? Porque criança envolve muito a gente. Eles falam com tanto sentimento verdadeiro, que se a gente não tomar cuidado, né, embarga a voz, assim, porque é verdadeiro aquilo, sabe? Não tem filtro para eles. É muito legítimo, amador mesmo. E aí ele começou a ficar mais calmo, o pai estava chorando, né? E ele falava, pai, a gente vai ficar bem. Pai, vamos fazer a prece, vai, né? E é normal, e eu consolei o pai junto, falei, pai, continua sendo avó, continua se preocupando do mesmo jeito. A única coisa que a gente tem que entender é que agora a prioridade mudou, ela tem que cuidar de outras coisas. E a gente tem que ajudar nesse momento, todo mundo tem que ser acolhido. A avó, você, seu filho, sua esposa, todo mundo. E o Centro Espírita está aqui para isso. Para te mostrar em qual lugar a gente procura essa ajuda. É só isso. Simples assim, né? E aí a gente começa a entender que a criança, assim como nós, é suscetível, sim, a ver os espíritos agora, assim, sem trocadilhos e brincadeiras, desencarnados. Porque elas têm afinidades. Tem inimigos? Tem. Tem lembranças? Tem também. Não é? A bagagem que a Ana falou agora há pouco, ela vem recheada de coisas, né? Coisas boas e negativas. Nesse capítulo 10 aqui, Dona Deise fala coisas fantásticas sobre isso. Fala da criança que tem recordações. E aí, qual o comportamento da família e do acolhedor? Tia, estou vendo um monte de gente que não tem corpinho igual o nosso, assim, que pode pegar. Que mais? O que ele está falando? É assim que a gente faz? Né? Porque tem relatos, na assistência a gente já fez alguns acolhimentos interessantes, que a criança falava assim, meu amigo quer ir comigo na escola todo dia, mas ele não leva caderno, ele fica lá invisível, perto de mim o tempo inteiro. Né? Gente, isso é natural acontecer. Né? E a gente precisa fazer as orientações para tirar o medo dessa criança e ajudá-la a orientar. Aí a criança vira acolhedora também. Sabe por quê? Porque ela começa a dizer para o amiguinho que aquele não é o lugar dela naquele momento. Que ela tem outra coisa para fazer. Lembra da avó, que agora tem outras prioridades? O amiguinho também. Porque se ele não está no corpinho material dele, que nem o do amiguinho, sinal de que tem algum outro lugar para ele estar também. Que não precisa ser ali. E ele não precisa ficar com raiva, ou com medo, ou com pavor. Ele pode tratar da mesma forma que a gente trata, quando a gente tem consciência disso e conhecimento. E é isso que a gente precisa fazer com a criança. Então, quando o adulto tem esses relatos da criança, de que a criança vê espírito, quando ela escuta, e a criança repete mais uma vez, e começa a falar, porque tem alguém aqui que está falando tal coisa. Né? Nosso primeiro impulso é falar, tá, né? Para de assistir televisão, menino, né? Mas não é, às vezes não é, às vezes é televisão mesmo, às vezes é. Mas vamos ter atenção nessa audição que a gente tem, parar para prestar atenção, ver se isso se repete, em que contexto isso acontece. Porque, às vezes, é, sim, a reprodução de situações que ele vivencia no mundo imaginário. Pode ser. Mas, como a gente não tem certeza, a gente não está dentro dele, a gente respeita. Começa assim, respeitando. Continua falando, reincidentemente. Aí a gente começa a dar atenção. E a gente começa dando atenção. Que mais? O que ele falou? Ele falou que não sei o quê. Verdade, gente, não é noticiário. O mundo dos espíritos não vão ficar se comunicando com a gente através das crianças. Não dessa forma. Né? Tem uma fala muito importante da Dona Deise, que ela fala isso, que tem muita gente que fala que a mediunidade na criança é natural, que tudo bem, ok, ela pode ter a mediunidade, mas desenvolver essas habilidades que o adulto tem quando lida com a mediunidade na infância, vocês acham que isso está certo? A criança está pronta para lidar com esse tipo de situação? A criança, muitas vezes, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Imagina isso com um espírito. E quando a gente trabalha mediunicamente, a gente sabe que a gente só recebe comunicação de espírito bom, não é?
porque a gente é perfeito. Só que não. E não pode deixar isso acontecer. Então, a criança, ela precisa ser orientada. Recebemos inúmeras vezes, e desde a época da dona Deise relatando aqui, provavelmente muito antes dela também, de crianças que têm relatos em que vejo o espírito, tenho amigo imaginário, tenho o que eu faço, leva lá, e agora eu vim aqui para a criança trabalhar a mediunidade ou para afastar o obsessor. A gente nem sabe se é um obsessor, né? Então, a gente precisa orientar. Orientar de que jeito? Orientar para que a criança, primeiro, passe pelo pronto-socorro espiritual, que é o acolhimento, sim, contar o que está acontecendo e passar por preleção e passe, sim. A gente costuma brincar que se é que existe um perlim-pim-pim para melhorar a gente espiritualmente, ele não acontece só no passe, ele acontece no acolhimento e na preleção. Porque são os momentos em que a gente, quando a gente fala, a gente reflete, ou pelo menos põe para fora os fantasmas, não é? Fantasmas no bom sentido, dos nossos medos, das nossas inseguranças, certo? E quando a gente faz isso, a gente já começa a pensar sobre aquilo que está incomodando. Quando a gente vai para a preleção, aí é a fase 2. A fase 2 é a gente mudar a sintonia. Então, eu já sei que eu tenho um problema, está lá, já falei sobre isso, agora eu vou tratar, não é? E a gente começa a receber ideias novas, ensinamentos novos, que às vezes a gente está um pouco refratário. Por isso é que a gente tem que voltar para o tratamento no passe, não é assim? É assim, porque talvez no primeiro momento a gente ainda esteja com medo demais para se deixar levar por aquelas coisas que as pessoas estão ensinando. E aí o passe, ele só vai fazer o cereja do bolo, sabe? Para a gente ir embora mais leve, para a gente ir mais tranquilo. E criança que chega lá para tomar o passe e berra de esgoelar no centro inteiro? O povo do educandário, às vezes, acho que fica pensando por que esse grupo foi existir na terça-feira, né? Porque, às vezes, a gente recebe crianças que chegam num desequilíbrio tão grande que berram da hora que elas chegam até a hora que elas vão embora. E a mãe fica pensando, ai, meu Deus, né? O que eu faço com essa criatura? É assim. E a gente também tem relatos de crianças que chegavam se esgoelando. Isso durou semanas, meses. E que hoje a criança participa fazendo pitaco no meio da preleção. Ô tia, eu sei, esse aí é o Jesus, né tia? Eu sei. Olha, isso é um progresso, gente. Olha quanta consolação que aconteceu nesse momento. Ele nunca contou para a gente o que é que ele viu, porque é que ele gritava tanto. Mas gritava com pulmões tão abertos que a reunião mediúnica devia ficar bem animada naquele corredor, porque, olha, era assustador. Até a gente ficava incomodada. A mãe ficava num estado desesperador. Sabe o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que essa mãe precisa de um acolhimento também, porque ela está em pânico. Porque todo mundo que está ali está precisando de ajuda, mas o filho dela está causando um problema. Ai, que vergonha. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe essas famílias é dizer para elas: pode deixar falar, não tem problema. Pode deixar chorar. Todo mundo que está aqui sabe que está todo mundo aqui no mesmo barco. É isso que nós vamos fazer, socorrer. E aí, sabe o que a gente faz? Na hora do passe, a gente convida essa família para tomar o passe primeiro que todo mundo. Porque assim, ela vai embora logo para ela, fica menos ansiosa, porque ela fica desesperada. Não pensem que sou eu que quero que ela vá embora, não. Ela não vê a hora daquilo tudo acabar. Para ver se o desespero passa. Porque é horrível a gente ficar exposto, não é? Ela sente isso. E aí, a hora que ela vê o filho dela tomando passe aos berros, mas está sozinho ali, com o grupo de adultos que entende e acolhe aquela criança com problema, ela vai embora tranquila, porque ela não, pelo menos não atrapalhou. Se não fizer bem, pelo menos não atrapalhou ninguém. É essa a sensação que ela tem no primeiro momento. Aí, às vezes, ela chega em casa, a criança ainda está um pouco aflita, inquieta, mas com o passar do tempo, vai mudando. Vai mudando, ela vai sentindo mais vontade de voltar. E aí as coisas vão melhorando. E quando a gente fala dessas perturbações espirituais, a gente precisa fazer a mesma coisa. Deixa a criança ser tratada com fraternidade, do jeito que a gente gosta de ser tratado, né? Criança também é gente. Gente pequena, mas dá trabalho maior do que o grande, se a gente não souber cuidar,
né? E a gente precisa cuidar disso. E aí, nesses momentos, as crianças se sentem tão acolhidas que elas começam a participar e a deixar de lado os medos que nós adultos também temos às vezes. Fica mais fácil de lidar, tá bom? Quando a gente tem crianças que têm casos de muito terror por conta das coisas que elas veem, a gente tem que ouvir, mas a gente tem que lembrar que a criança ela precisa muitas vezes de um acompanhamento fora da casa, que é um acompanhamento psicológico muitas vezes. A gente não pode esquecer que a criança, às vezes, manifesta sintomas físicos, como a falta de controle de alguma coisa no corpo, acesso de raiva. A gente já teve vários casos de criança que se manifestavam com raiva e ela não conseguia entender de onde vinha aquela raiva e ela se machucava ou machucava o outro. Isso pode acontecer e a gente tem que tratar as duas coisas. O espiritual é importantíssimo, mas ele não é a única coisa que precisa ser tratada. Precisa ser tratado também o biológico, o psicológico, né? Então a gente precisa indicar e orientar a família nesses atendimentos, viu, gente? Isso é muito sério. Porque senão a família fica achando que só vai resolver o dia que tem passe. E não é assim que funciona. O primeiro atendimento é em casa, seguido do passe, sim, seguido do atendimento especializado também, profissional especializado também. Tá bom? Bom, então agora, mais uma vez, hora de trabalhar. Então a gente preparou aqui 2 casos, mas acho que a gente vai colocar só um caso para a gente trabalhar, porque um dos casos é o caso já do relato do menino que via os espíritos, então a gente já discutiu um pouquinho aqui, então nós vamos trabalhar um outro caso. E de que forma? Então hoje, a manhã toda, nós falamos da forma como nós temos que acolher essa família que chega. Então, só resumindo aqui, nós precisamos ouvir. E o que é ouvir? A Sandra está falando comigo e eu estou digitando no meu computador, eu estou vendo no celular, eu estou me distraindo com outras coisas? Eu tenho que estar atento. Não devo intervir enquanto o outro está falando. Fazer perguntas para entender o contexto. Então, espera ele falar. Esse ponto eu não entendi direito. Vamos recapitular as perguntinhas lá para a gente entender. Aí nós vamos entender o contexto. Então, é a escuta ativa mesmo. É olho no olho daquela pessoa. E se for preciso, se for uma criança, sentar para ficar no nível dela. É importante para a criança perceber que a gente está igual, de igual para igual. Por que não? E aí temos o segundo passo, que é o consolar. O consolar é aquela questão da empatia que a gente colocou. É nos colocarmos no lugar do outro. É sofrer e entender a dor dele. Entender o sofrimento dele. Não ignorá-lo. Não julgar. E acolher. E aí, por fim, então, a orientação. A orientação ela é mais cognitiva. Então, como a gente colocou aqui em vários exemplos, a gente sempre vai orientar para a preleção, para o passe. São momentos importantes. Como a Sandra bem colocou, esse momento aí de acolhimento, ele acontece já na entrada, quando tem o acolhimento em si. E o preparo, a transformação daquela criança, daquele jovem ou daquele adulto, já começa a acontecer, porque com certeza as palavras que a gente falou já no acolhimento já estão sendo trabalhadas dentro daquele ser. Que pode ser que não, a gente pode achar que não, mas ele está ali com certeza com uma escuta ativa, que ele está com dor, ele está sofrendo, e tudo o que a gente falar para ele, ele vai ouvir. Porque ele precisa daquilo. É isso que ele está buscando. Então, ele está ouvindo e isso já está fazendo ele refletir. Então, começa lá no acolhimento. E aí a gente orienta para a preleção, para o passe, preces em casa, grupos de apoio
que a gente tem na casa, se a gente achar que é um caso que também requer uma orientação profissional, por que não? A gente vai orientar sim, que além daqui da casa, a gente também pode ter uma ajuda profissional, que aí não nos cabe, mas existem muitos profissionais que podem ajudar. Então, pode ser necessário um acolhimento profissional fora da casa, né? O evangelho no lar. Então, existem várias maneiras da gente orientar. O fundamental é o a gente ouvir primeiro, para a gente saber como orientar, tá? Então, aí agora a gente vai fazer um treino disso tudo que a gente vivenciou aqui. A gente gostaria de pedir para vocês se dividirem em trios. E por que trios? A gente quer uma pessoa que possa ser o assistido, uma pessoa que será o acolhedor e a outra pessoa que será só o observador daquela situação. E aí nós vamos treinar e olhar se a gente está conseguindo seguir esses 3 passos. Então, o observador, ele vai fazer o que mesmo? Observar. Então, o observador, ele não vai falar, certo? Então, vamos nos policiar nesse momento, porque dá vontade de falar. Então, o observador vai observar. O assistido vai relatar o seu caso, e aí a outra pessoa será o acolhedor, para a gente treinar. O objetivo é que vocês possam revezar nessa função. Então, em uma hora, o que foi o observador vai ser o acolhedor, o que foi acolhedor vai ser o assistido, para vocês treinarem isso. Treinar o observador, inclusive, porque para nós, às vezes a gente vê uma situação, dali a pouco a gente já está entrando no assunto. Então, o observador é bom para isso também. Então, vamos treinar nas 3 posições que a gente tiver. E aí, então, a gente vai trazer o caso. Tudo bem, Sandra? Acho que pelo tempo a gente pula, tá? Uma coisa interessante, a questão da empatia, ela vale para todo mundo. Para a mãe, para a filha e para o acolhedor. Porque a filha também tem que entender o posicionamento. Vocês acham que a mãe naquele momento não ama a filha? Não quer a filha, não quer o bem para a filha? A mãe quer. E a filha também buscar a empatia nesse momento. Então, o trio é importante. Precisamos ter a empatia. Será que eu serei capaz de fazer um acolhimento quando tiver uma criança? Por que não? Como a gente colocou, a gente precisa ser capaz de ouvir. No momento que a gente é capaz de ouvir, e ouvir de verdade, atentamente, a audição ali realmente presente com o assistido, a gente sente o que ele sente. A gente já foi criança um dia, a gente já foi adolescente um dia. Então, de alguma forma, a gente consegue compreender o que eles estão passando. Então, todos nós, a gente precisa ter boa vontade. A gente precisa ter o coração disponível para esse momento. Claro que a gente está aqui se preparando, a gente está ainda em andamento nesse curso e não para por aqui, mas a gente precisa ter a boa vontade, eu preciso querer ajudar o próximo. E aí, quando eu quero ajudar o próximo e que eu ouço atentamente o que ele está me relatando, eu consigo me colocar no lugar dele, só que com uma diferença importante. A gente se coloca no lugar dele, mas a gente não está no problema dele. Então, a gente consegue orientar, porque eu estou sentindo, eu percebo, eu entendo, eu compreendo, mas não sou eu que estou vivendo aquilo, só que eu tenho a empatia por aquilo. Então, eu consigo pegar aquele problema, sentir o que ele está sentindo e olhar de fora. E quando a gente olha de fora, a gente consegue orientar. Bom, e agora é a vida quem vai ensinar a gente mesmo, não é? É a vivendo que a gente vive, não tem rascunho, né, gente? Não dá tempo, a gente tem que viver mesmo. Mas é aprendendo, é exercitando, é abrindo o ouvido e o coração para isso tudo. Se é viável a criança que chega num desajuste, já no conflito com a família, a gente indicar o passe, a preleção, e se ela não aceita?
pode acontecer mesmo, sabe? Mas o que a gente está fazendo é ofertar o que a gente está para fazer. A gente está lá para dar o primeiro atendimento, não é assim? Então, a gente convida, não obriga. A gente fala, olha, que nós podemos, nesse momento, além de te ouvir, é te oferecer uma forma de te reequilibrar, de te consolar, uma chance de você mudar o seu jeito de pensar nesse momento. Se eu puder te ajudar, é dessa forma. E eu estou aberta para um outro momento a gente conversar. Porque se a gente ficar tornando também uma situação pessoal e virar advogado de um, advogado do outro, a gente acaba tendo problemas. Né? Assim como todos os outros tipos de atendimento. Né? A gente pode ter empatia, mas não pode virar o dono da bola. Não é assim. A gente pega, mas devolve. Pega, mas devolve. O que a pessoa faz com essas atitudes, infelizmente, a gente orienta, mas a gente não pode viver por ela. Então, ela vai ter momentos em que ela vai acatar e outros não. Eu queria agradecer muito a oportunidade da gente estar aqui falando sobre esse tema, que não é novidade nenhuma para ninguém. Muito obrigada e que os olhares e ouvidos de todos vocês estejam tão abertos quanto os corações.